Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Resgatando Vozes, que eu faço, Adriana Bertanha, entrevisto aqui pessoas do bem, pessoas capacitadas a entregar uma mensagem de luz, de paz, de amor e também que de alguma forma motive a sua transformação de vida. E hoje, dia 13 de maio de 2026, esse dia maravilhoso dessa quarta-feira que eu amo, eu estou trazendo aqui uma convidada que, na verdade, ela faz parte da construção de tudo isso e a gente vai trazer aqui para vocês. Uma convidada de luz, realmente. Tanto é que a sincronicidade já começou logo de cara que chegamos, né? E vocês vão ver o porquê. Então, se você ressoa aqui com a minha energia, compartilhem os vídeos e também se inscreva no canal para que mais pessoas possam ser abençoadas. E hoje eu trago então essa minha amiga, essa minha irmã de alma, a Simone Todorov, Que meu delícia! amor, Bom seja muito dia! bem-vinda. Obrigada, obrigada, obrigada. Bom dia, bom dia, Eu bom até perco as palavras dia! diante de ti, mas seja bem-vinda, Ai, ecoe sua voz, traga esse campo de luz, de bênçãos, para que quem poder estar ressoando aqui com a nossa energia possa ver o nosso melhor. Seja amém. bem-vinda. Obrigada. Queridos, bom dia, bom dia, bom dia, Deus, bom dia, esse dia, essa energia, essa alegria, a toda essa equipe que está aqui maravilhosa, essas meninas, né? Gratidão Maravilhoso. infinita por tudo que aconteceu, por tudo, porque a gente já conta, a gente já Já chega, tem né, um Dri? contexto. Já tem o contexto, né? A gente nunca chega, gente, a gente nunca chega. É curioso, né? Porque a Dri já começou falando da luz, da espiritualidade, da bondade. E nada disso é basé, não, viu, gente? Não é, não. Porque isso é construção de caráter, né? Então a gente tem um caráter que foi forjado, Uhum. né, pelos nossos ancestrais de uma maneira muito sutil. Falei, nossa, mas como pode ser forjado de uma maneira sutil? Sim, porque a espiritualidade ela é sutil, Muito, né? Então muito. a gente vem nessa coisa dessa trindade que eu estava falando aqui com as meninas, mente, corpo e espírito. Não dá para fugir. Se você fugir um dos três, vai dar Ah! Aí probleminha. vem e te alinha no eixo. Isso, aí de alguma maneira vem, alguma coisa vai vir como recado e vai te trazer a mensagem: olha, faça essa lição de É, casa. Se não é. fizer, E o corpo também, a linguagem do corpo, né, ela traz muito isso, Simone. ela traz, Dri, ela traz. A linguagem do corpo, ela é muito, ela é também, de novo, ela é abundantemente respirável. A gente respira a linguagem do corpo. Muitas pessoas não têm essa conexão. De novo, eu estava aqui nos bastidores, os bastidores sempre são uma delícia, Sim, né? sim. Conversando aqui com as meninas, e aí eu estava me lembrando, né? Olha só, então a gente já vai direto numa história que me fez lembrar uma tia minha, em que, Dri, você vê, né? Até pelo que a gente recebe no nosso contexto, escritórios, casos, tudo que a Uhum. gente recebe no nosso dia a dia, as histórias de vida, pronto, para poder ficar mais simplificado. Eu tive uma tia, irmã da minha mãe, em que em 6 meses ela faleceu vítima de câncer de pulmão. Uhum. E nunca fumou, não, Olha aí. não tinha problema com tuberculose, com os problemas respiratórios, nada disso. Ela foi embora por tristeza. Uhum. Aí muitos falam assim, mas tristeza? O que tem a ver pulmão com a É, tristeza? Tudo. Porque o câncer, ele é uma doença que nem sempre ela é genética. Ela pode ser um aviso, você pode dar um comando. é. E essa minha tia, ela deu um comando para o organismo dela, para o espírito dela. Por quê? Porque ela perdeu o amor da vida dela. Ela criou a vida, a harmonia daquela família junto com meu tio. Meu tio, Uhum. por um acidente tosco, uma queda, Uma tragédia. caiu, bateu a cabeça, nunca mais Uhum. voltou. Uhum. Ela ficou com uma tristeza tão grande que em 6 meses ela foi. E aí ficou aquele mistério, né? Aquela dor na família, aquele sofrimento. Mas por que a tia de Tinha faleceu de câncer no pulmão? Isso depois de muitos anos, gente, essa história tem 36 anos. Olha. Isso foi um dos comandos
que eu também fui ter depois na minha fase adulta para estudar o câncer. Falei, mas por Uhum. quê? Não fumou, não bebeu? Porque a gente sempre vai para a medicina. Não, foi a tristeza, Olha. que a água parada no pulmão apodrece. Então dá mágoa. Então ela Uhum. morreu de mágoa pela ausência, pela dor. E tudo isso dentro da minha família gerou muito sofrimento, gerou muita dor. Né? Então nem todos os meus primos conseguiram, inclusive até hoje carregam suas máculas, né? Uhum. Tem Uhum. fragmentos de tudo isso. E cada um vai superando a sua maneira. Mas o corpo dela gritou. Entendi. Gritou para ir embora. Alguns gritam e dá para transformar. Isso. E a gente. Que aí a gente auxilia aqui com a medicina. Exatamente. Mas não aquela medicina só, essa medicina tradicional, né? Não. Hoje É a gente aquela tem multidimensional, né, que a gente fala. multidimensional, multidisciplinar, até para gente, operadores do direito. É isso que eu ia fazer. Traz pra gente quem é Simone Todorov. Ai, sou um ser humano fora da régua. Gente, sou fora da Adoro, curva. adoro, adoro. Ai, é nada, imagina, sou um ser humano tão simples. Eu acho que de tão simples se torna tão complexo, né? Uhum. Porque já começa por aí, né? Já chego com essa história, né? Com esse impacto, falando de pulmão, energia, respiração, né? É, E que no fundo, a Simone Todorov é mais um ser que está aqui que respira. Respira o quê? Respira a vida, sim. respira saúde, mas não é só qualquer saúde, é uma saúde espiritual, é uma saúde intelectual, auditiva, né? Porque a gente tem que também saber escutar, Sim. né? O Selecionar todo, né? o todo. E desde muito pequenininha, né? Sempre gostando de gente, gostando de pessoas. Fui filha única por muitos anos, Dri, muitos Uhum. anos. E minha mãe fala que meu pai era uma pessoa muito apaixonada pela filhota dele. É. E aí atendeu o meu pedido que eu queria um irmãozinho, né? E assim Aham. veio, 10 anos depois, né? Olha Olha só. que Fui bacana. pegar meu irmão na maternidade, não tinha nem estrutura física naquela época. Meu irmão era grande, 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 mas foi meu filhote, Aham. como eu costumo Aham. dizer, né? Com ele compartilhei muita Qual o nome coisa. dele? Walter, nome do meu pai. Walter. Aí é o Walter Todorov Júnior, né? Mas uma Lindo. graça, uma graça. E todo o nosso acolhimento dentro dessa questão, Dri, de formação, né? De quem sou eu. Acho que então, eu me foco muito na espiritualidade, sempre foi É, o que assim. você está trazendo é esse viés importante que você é uma buscadora. É, Você é uma pessoa tocada pelo espírito, né? O que você sim, está trazendo aqui. sim, Conta aqui pra gente. diga. Como você vê a espiritualidade agir em você? Poxa vida. Hoje, eu vejo que ela sempre foi meu guia, porque hoje eu tenho a Uhum, maturidade para entender uhum, o que é a espiritualidade. Diferentemente de religião, viu, gente? Porque também, pela minha família, passei por todas elas. Minha família era gigantesca. Hoje está minúscula, o pessoal foi desencarnando, foi indo uhum, embora. uhum, Mas tive a oportunidade de conhecer um pouquinho de tudo. E eu sempre fui guiada. Sempre fui guiada e não sabia o que era aquilo. uhum. Porque você começa a olhar para trás, você se projeta em situações e fala, poxa vida, fui livrada de vários acontecimentos que pareciam ser ruins, como vários bons, porque fui ali escutando, né, vozes, Aham. fui sentindo Intuições. intuições que me levaram para um caminho certo e foram me tirando dos caminhos errados e me colocando no É, isso é caminho importante certos. você trazer. Fui recebendo bênçãos sem saber o que era bênçãos. Tanto que Uhum. isso me levou para a psicologia lá em 1900 e alguma coisa. Sim, além de advogada, você também é psicóloga. Sim, fui fazer o curso de psicologia, porque também, de novo, né, já que a gente está nesse quesito morte, quando eu estava falando dessa minha tia, né, minha família da minha mãe passou por uma época, Adri, uma fase bem complexa, porque foram 8 pessoas da família da minha, principalmente da minha mãe, que faleceram assim sequencialmente. Foi uma dor muito grande. E o último foi meu pai. Nossa. E eu lembro que naquela época eu era a única criança da família, só tinha adulto, né? E quando eu fui perguntar quem que é a morte, todo mundo olhou para mim com aquela cara assim de
Como eu vou explicar E para um você tinha adulto? quantos anos? 12 para 13, Olha. né? Mas isso há 30 e poucos Uhum, anos, né? uhum. Os adultos olhavam para você assim, né? Então era uma família Tradicional tradicional, né? Que tinham lá suas na culturas, questão né? religiosa, Questão tal. Uhum. religiosa. Então não se falava muito com crianças sobre esse tipo de coisa. Aliás, nunca, né? A Nunca. criança naquela época lá não tinha voz. Não. E o tempo foi passando e eu fiquei com aquilo muito impressionada, né? Falei, não entendia. Por que que se morria? Ninguém me explicou nada, né? Coisas de criança, indagações que ficaram lá no meu inconsciente. O tempo foi passando. Aí depois meu pai faleceu, também era muito, como eu expliquei aqui, muito novinha, tal. Bom, chegou a fase de escola. Falei, vou mudar de horário. Minha mãe nunca falou nada para mim, filha, vai mudar de horário, tal, não sei o que, nada. Tudo foi por intuição. Sempre estudei de dia, fui estudar à noite, com Uhum, permissão de mamãe e tal. E comecei a trabalhar, estudar e desenvolver uma série de projetos uhum. que eu nem sabia que E viriam depois. talentos. E na escola eu tive uma professora que eu conversava muito. O nome dela era Patrícia. Eu tenho quase certeza que ela era Patrícia, uma graça. E ela falava assim para mim, era teste vocacional, nem sei se ainda Sim, tem isso, sim. né? E dentro dos testes, ela viu que eu era da área de humanas e ela falou assim: por que você não faz psicologia? Eu falei: eu vou saber o que que é a morte? Nunca vou esquecer isso. Nossa, isso que era a tua linha tênue aí pra se Pois é, encaixar. pois é. Eu queria entender, porque eu falei: Aham. alguém tem que me explicar. E eu sou do tempo que a gente ia para a biblioteca física. Sim, eu também. Sempre gostei de livro, de literatura, e tal, mas eu não encontrava naquela época, não tinha internet, não tinha nada, né? E eu não encontrava nada sobre o tema. Na escola de psicologia, fui encontrando os meios para poder entender, os meios cognitivos, né? Que ela te explica muito, a psicologia te explica, te leva para uma linha de abordagem de podas de arestas, Tá. né? E eu falei, bom, fui tendo uma compreensão um pouquinho melhor daquilo que eu não conseguia Do viver que em eu era casa. feita. E a vida seguiu. Bom, aí você começa a ser selecionadora de agência de emprego, começa a trabalhar, enfim, aí a vida decolou. Fui parar no departamento pessoal, aí fui trabalhar em chefia, nisso fui fazer o curso de direito, gostei. Aí depois nunca mais saí. Falei, não, agora eu quero trabalhar para mim. Passei por grandes escritórios, tive excelentes chefias, mas chegou um momento que eu falei: bom, agora eu quero ser só para mim, quero servir. Uhum. E fui trazendo a psicologia com o direito, sem saber, porque eu não fui clinicar, Tá. porque assim eu não me sentia. Eu lembro que eu tinha um professor que ele dizia assim: clinicar é algo muito importante, você vai trabalhar com almas. Só que Ai, para que trabalhar com bacana. almas, você tem que estar preparado, você tem que estar bem na Muito. tua. Uhum. Quando você é muito novo e não tem uma bagagem, você não tem um conhecimento, porque faz parte da idade, né? Quando você está em evolução, você não É, tem. maturidade Uma... vem com o tempo. Falei, bom, eu não vou querer colocar a mão na ferida das pessoas se eu não tô sabendo lidar com a minha. Olha, e nem Exato. tinha conhecimento ainda, essa formação de consciência lá atrás. O tempo foi passando, mas eu fui trazendo as teorias para o meu dia a dia. E nisso a espiritualidade cada vez Mais mais aflorada. íntima, aflorada. Aflorada, aflorada, intuitiva, em conexão. E hoje eu sou guiada o tempo todo, Aham. né, por ela. Quem é ela? Tá no abstrato, ela tá nos Sim. sinais, ela tá no anel. Ai, meu Ai, ai, povo, bastidores. bastidores. Ela tá num número, ela tá numa ligação, ela tá num É. pássaro que passa assim, que Ai, você amo, amo, olha. amo, amo. Ela tá ali num bezerrinho, quando você tá num lugar Pois é, sentado, que você fala assim: "Ué, será que aquele bezerrinho tá olhando para mim, eu tô olhando para ele?" uma Muita gente conexão, a gente vai falar e, né, disso. alguns spoilers aqui, que para alguns eu falei assim: "Imagina, aqueles que são só teóricos vão trazer", não, porque o bichinho é Ai, curioso e pela Simone. curiosidade, ele vai ali se aproximar de você, ser humano. Não, gente, não é bem assim que o trem funciona, o trem não passa desse jeito, às vezes ele passa rápido, você passa devagar. E é assim, então eu fui me moldando, a minha dor me transformou nesse ser humano de alegria. Sim.
Porque Sim, eu o riso com nunca você é muito fácil. é, É muito bom. porque é isso que eu agrego, que eu É. levo, porque eu falo: "Meu Deus, como é que eu vou lidar com a dor do próximo?". É. Porque tudo isso ali, trabalhar com o ser humano, é trabalhar com a dor. A gente tem sempre a resolver o É problema, o nosso principalmente na nossa área, espelhamento. não É o é? nosso espelhamento, é. Em No direito, conflito tu versus Adriana versus Simone. pois é. Eu falo: "Poxa, mas será que não existe uma maneira diferente, não, da gente se trabalhar? Tem que ser sempre gelado, tem que ser sempre a letra É, fria da sempre lei, cheia de cheio de protocolo. protocolo. Como é que eu posso trazer esse protocolo com mais amor, com mais harmonia, com É, mais vamos respeito?" mexer nesse. Ser mais prática também, trabalhar um pouquinho na feridinha, É, né? Vamos trabalhar a feridinha, gente, preventiva, preventiva. né? Trabalhar um preventivo espiritual no mundo, Uhum. no mundo jurídico, no Sim, mundo sim, do sim, direito. sim. Isso, de certa maneira, funcionou e foi intuitivo, Uhum. né? Porque quantas vezes, Dri, pessoas foram até o meu escritório, a gente foi fazer atendimento, a gente escuta. Falei: "O senhor não está precisando de advogado." Não, não. Não. O senhor está precisando de psicólogo, psiquiatra, de um outro tratamento paliativo, acho que até de uma religião. Mas neste momento o senhor não está E precisando do você judiciário, não. trouxe a palavra senhor. Sim, Você vê que é mais. Tem uma taxa etária que você traz essa maturidade, ou você já consegue trabalhar esse contexto no jurídico com várias pessoas, etnias, idades? Como é que tá essa tua visão? várias, Dri, porque Que olha, bom. meu público nesses últimos. Porque eu fui CLT até os anos 2000 e. Gente do céu, vai passando o tempo, né? Eu não sou de fazer conta, é curioso isso. Anos 2005. É, tô 21, há 21 anos. Há 21 anos, 21. autônoma. Nesses últimos 20, nessas 2 últimas décadas, para ficar mais simples, o que que eu percebi para mim, para o meu público, né, praticamente 14 anos mais. É, É, porque muitos vêm acompanhados dos seus filhos, sim. né, muitos, escutam, né, porque dependendo da questão, às vezes, né, se a família, enfim, mas homem, mulher, Então não é preto, mais só branco, terceira tudo. idade. Você Não, está conseguindo trabalhar essa consciência mais espiritualizada para diversas áreas para e diversas pessoas. áreas, idades. E a abertura dessas pessoas, como é que tá? Tá receptiva ou ainda tá resistente? A maioria que vem ali, olha que curioso, por isso que eu falo que tudo é espiritualidade, porque você vê, eu não sou uma pessoa forte nas. Gente, não, eu não vim das redes sociais, tudo comigo é orgânico, Uhum, tenho ali as redes, estou ali migrando para as redes, porém, até hoje, tudo que eu faço é aqui, olho no olho. uhum. Amo isso. Amo contato com pessoas. Olhar nos seus olhos, para mim, é muito importante. Me traz uma conexão muito verdadeira. E ali a pessoa se abre com a vida. Ela me Uhum. conta tudo. Ela me relata coisas que me pede. Obviamente, tudo é com sigilo, mas eu percebo que vem algo a mais. Vem uma dor que precisa ser tratada. E aquela dor que antecede aquilo que ela traz como problema jurídico é uma dor que geralmente é uma dor, vamos colocar uma dor espiritual. Sim, Já não estou sem falando de dúvida. religião, não, viu, gente? Não é A sobre gente vai isso. explicar isso sobre a diferença. É, e aí você começa a colher, você entende, você escuta, você fala, essa pessoa está precisando aqui de uma conexão diferente. Num novo olhar. De um novo olhar com a vida. É, Sair do rebanho, sair das isso. crenças limitantes. Igual o nosso amigo lá saiu do rebanho para nos acompanhar na nossa meditação. É. Porque, e as pessoas, a maioria, pelo menos, que vem ali, porque eu acredito muito que o semelhante atrai semelhante, Uhum. a gente está um Um campo de campo aberto de ressonância. exatamente, você me traduz. Então, nesta ressonância, não tem jeito, ou a pessoa de luz vem perto de você e a sombra vai, obviamente, ser Claro, ofuscada daquilo claro. ali. E é automático, então não é Sim. nada pré-meditado. Uhum.
né? Não é nada ali E também faz parte alinhado. da construção, né, da nossa mediunidade, da nossa É, personalidade, de como a gente vai encarar as questões espirituais. Porque vamos trazer aqui agora a diferença, pegando o gancho que você já trabalha com isso através dos meios jurídicos, como advogada, aí também o elo de psicóloga, essa consciência maravilhosa que você está trazendo também, né, nas suas atividades profissionais, é que a religião ela é um ponto criado. Então, ela tem regras, protocolos, técnicas e normas, né? é. Então, a pessoa, quando ela escolhe uma religião, ela precisa se adequar àquelas normas. A espiritualidade, ela vem como um sopro. A espiritualidade, ela não invade. A espiritualidade, ela não tem regra. Ela não tem norma. Ela não tem um lugar. Ela não tem um protocolo. Ela simplesmente, ela toca com uma elegância, com uma sutileza que é só você estando conectado com o teu coração que você vai conseguir absorver. E é o que a Simone está trazendo. Ela, tão nova, ela conseguiu se reconectar através de uma pergunta: o que é a morte? Por quê? Porque o estado morte, religiosamente falando, acaba, né? A pessoa morre, enfim, e tem lá a perda. Religiosamente é isso. Espiritualmente falando da morte, ela é uma mudança dimensional que a pessoa faz daqui da 3D para a quarta dimensão. E a partir do momento que a espiritualidade atua, como vou dizer meu caso, eu perdi meu pai tem 4 meses, eu já consigo trabalhar em mim que não é mais perda, é uma regeneração. Então, o que eu faço com a questão perda? Eu ressignifico para uma transformação em mim, porque papai está em mim. Eu tenho 50% meu pai e 50% mamãe. Sistemicamente falando, vejam nossos conteúdos, ele faz abordagens sistêmicas que eu trabalho com isso, né, na advocacia com direito sistêmico. E o que é o sistêmico? São as nossas partes, feminino e masculino, que nós herdamos do nosso sistema materno e paterno. E a gente, na hora que a gente encarna, a gente faz o quê? Um acordo com Deus para que a gente equilibre essas energias. E o equilíbrio dessas energias requer o quê? Estudo, compaixão, né? Abertura do cardíaco, do peito, como a Simone está trazendo aqui. Então, ela se abriu muito nova pela espiritualidade. Então, vejam a diferença de religião e espiritualidade. A espiritualidade, ela te liberta. A religião, ela te coloca dentro de um sistema. Tá? Faz parte, mas a partir do momento que você já tem uma maturidade, você já vai alçando outros voos, que é o caso que a nossa entrevistada aqui está trazendo, com muito amor. Porque você tocou num ponto importantíssimo, porque para a nossa sociedade a gente está muito condicionado ao apego. Então, quando eu vi aquele sofrimento, falei, poxa, mas por que todo mundo está sofrendo? Por que todo mundo está chorando? Por que todo mundo está triste? Logo na sequência, por exemplo, logo depois que meu pai faleceu, minha mãe desabou, né? Porque daí essa irmã dela, elas eram em 3, essa irmã faleceu, depois o último foi meu pai. Na sequência, a outra irmã dela, que graças a Deus minha tia maravilhosa está viva, uma mulher extremamente sábia, com 90 anos de idade. Nossa, eu Inclusive, sei. você Meu escutou Deus, a o que voz que da é minha tia aquilo? Dirce, olha, É uma gente, é uma sabedoria. sabedoria divina. Sim, Sim, porque tanto que ela falou assim para mim anteontem, eu liguei para ela falou assim, só abrindo um parênteses, ela tá no campo. tá, ela tá no campo, porque daí ela falou assim para mim, filha, a gente tá falando de domingo, Dia das Mães, não sei o que, ela falou assim, eu preciso ir no cemitério. Eu falei, tá bom, tia, eu vou levar a senhora, tá? Dela, porque a gente precisa acender a vela para as almas, e vela para as almas a gente não acende em casa. Né? Então, ela sempre reverencia os nossos antepassados. Sim. Ela sempre traz ali luz, oração.
ela traz ali um amor. E olha que ela é uma pessoa que sofreu, tem uma história que isso vale para um outro Para você ver podcast. que E ela, tem como um ela, histórico, né? sim, ela foi a pessoa que mais me ensinou sobre desapego, Ai, sem que me falar maravilha. sobre isso, porque hoje eu consigo olhar para ela e vejo quanto que ela trata todo mundo com amor. Porque o apego, ele é um dos maiores males do ser humano. Sim. Porque você vê, essa minha tia, se tivesse entendido com outro É. olhar, que não fosse o olhar, porque eu respeito, gente, todas as religiões, eu respeito, porque Eu todo mundo é também. livre para Uhum. decidir o que quiser. Mas ela, por uma questão até religiosa, ela optou em ir embora junto com o marido. Porque ela não tinha nada, gente, nada. Porque ela, inclusive, tinha duas filhas que eram solteiras, uma super novinha. Minha prima hoje, até hoje, ela é uma mulher extremamente traumatizada com tudo isso que aconteceu, porque ela ficou abandonada. É. Sem pai, sem mãe, com irmãos Sim. bem mais velhos, todos eles já Ou casados. seja, sua tia não soube lidar com essa Não, perda, porque era muito apego. era muito apego. Então, o apego é uma doença, gente. É. E ele é um dos maiores males que, inclusive, vem parar no escritório, Nossa, no consultório, demais. numa clínica psiquiátrica. Uhum. Porque tudo pra gente é moldado pra gente se apegar. Pegar. E o amor é solto, o amor é livre, o amor bota você e fala, ó, tem asas e voe. Sim. Não fica aqui. Uhum. O que a gente quer em conjunto? Como uma frase que eu ouvi, que eu até contei uma história pra você, né? Sobre algo do tipo, fica só com o que eu tenho de melhor. Ai, tua frase tá em mim Fica só com o que eu tenho de melhor. desde que eu Gente, ouvi. a partir do momento que a gente começa a observar isso, primeiro, porque você vai saber o que o outro tem de melhor quando você traz uma conexão, conhece a ti mesmo. Eu sei que é difícil, gente, tá? Tudo isso falando aqui parece ser muito simples, mas eu tô falando comigo. São 33 anos Idade de Cris. jornada e que vai ter que Tríade ser assim. sagrada. Então, minha tia com 90 tá falando que até hoje ela tem o que aprender. É. Falei, quem sou eu? Com meus 45 anos aqui nessa Mas é legal você jornada. trazer, você está trazendo vivência. É, porque tudo isso é vivência, Não é gente, porque manual, é não é, vivência. exatamente. Porque que eu vejo hoje é um imediatismo, que as coisas precisam ser resolvidas ontem, e todo mundo, aí a coisa não é resolvida aqui, aí abre o fosso. É. Aí como é que sai? Aí não sai, Não. porque você não tem como, porque se você não se conhece, como é que você vai ter Sim, ferramentas sim. para subir? Você não tem. Aí vem para cá. E aí a Aí gente depara com os meios jurídicos assim, tudo encavalado uma coisa na outra. Aí eu falo, não, gente, pelo amor de Deus, vamos trabalhar prevenção. Vamos trabalhar prevenção, vamos olhar, né? Até focando um pouquinho, trazendo um pouquinho dentro ali da profissão, você vê, olha, fui estudar, minha primeira formação, então, foi com a psicologia, deixei ali. Fui para o direito, já fui trabalhar também com pessoas. Estou agora formada em filosofia, estou terminando psicanálise. Amo gente. Eu amo pessoa porque eu me amo, porque eu amo meu ser na minha existência. E eu sei do valor de cada um. Sim. Acontece que ou as pessoas estão conectadas a coisas ou estão usando pessoas, né? Que utilizar-se de algo que você tem ali para a gente ter uma troca é uma coisa. Agora, usar o outro, por exemplo, como eu vi essa semana, estou num novo relacionamento. Falei, ai, que bom, que legal. Mas se não der certo, vou fazer um excelente network com a pessoa. Falei, meu Senhor. Aí eu pensei, mas você quer se relacionar, criatura? Ou você quer trabalhar? Porque amor e dinheiro são uma delícia. Porém, podem... Que consciência. Então, mas meninas, andemos com vossas pernas. Andemos, porque eu também tive as minhas pataquadas, viu? Não pense que eu também não tive as minhas, porque Mas é maravilhosa essa sua mensagem. Mas precisa, vamos ficar firme nas nossas pernas. De que maneira? Não sei, mas não projete no outro a sua ausência de papai ou de mamãe, porque inconscientemente, sim, gente, o que eu tô falando tem base psicanalítica, psicológica, psiquiátrica, espiritual. A gente projeta no nosso relacionamento os nossos ancestrais, papai e mamãe. Isso é natural. Isso é natural. Então, quando a gente cresce e percebe tudo isso, às vezes o relacionamento tá legal, tá tudo bem, mas deixa que o outro venha
para somar, não para dividir nada com você. Ou competir. Ou competir, porque daí começa aquele inferno por conta do Sim. patrimônio, por conta disso, porque o Exato. dinheiro, porque que eu paguei para você. Aí vira uma prestação de conta que você fala, gente, isso não é amor. Aí vai lá pro judiciário. Então, aí vem pro escritório e fala, É. doutora, eu falo, pois é, você quer conhecer alguém? É no divórcio, é no É. inventário, ou, que é mais divórcio, inventário, tem um outro que eu sempre falo, Dri, qual que será, hein? Esqueci agora. Me fugiu, acho que não é para Não é falar. pra falar. Mas, encargo de poder. Então, Hum. quando você coloca, pois é, acho que esse era a cerejinha do bolo, Nossa! né? Então, as pessoas se revelam, não por suas ações, pelo contrário, porque, por exemplo, estou aqui na minha ação de amiga da minha irmã amada Adriana, que eu falo isso com muito amor, porque, gente, ganhei uma irmã, porque eu sempre quis ter uma irmã. Tô falando, eu fui filha única por 10 anos. Quando veio meu irmão, foi uma delícia, mas eu sempre quis ter a casa cheia de criança. Aí o universo te ouviu. Aí ouviu, aí me trouxe você. Tem a Sandrinha lá em Atibaia, tá longe, mas eu Tem a a Cláudia, tenho. Sofia, Tem Cláudia Sofia, que a que gente chegou vai falar agora. também. Então eu falo, tem tantas irmãs que Deus veio e me colocou, tanta gente boa. E agradeço as ruins também, porque Sim, elas me faz. trazem identidade daquilo do bem e do mal, porque a vida é dual. Que eu posso escolher não ser assim. Exato. Né? Isso não ressoa comigo. Então, e mesmo que a pessoa não fale nada, a gente que tem um olhar mais apurado, teu corpo vai falar, então eu vou saber até pelo... se você tá quieto, se você tá respirando, Aí, você... não, Não e dá a um gente certo passa medinho, né? por um teste assim. A pessoa tá morrendo de saudade de você. Escreve, fala, tal. Só que você encontra a pessoa, ela foge. Então, Você já aconteceu isso? já! Mas peraí, não, a gente já vem. É. E você não consegue acesso com a pessoa. Exato. Então é engraçado, porque a gente cria, não sei, um monstro, é isso? Porque a gente lê campo, mas, gente. Não, é porque a gente começa a fazer uma leitura diferente, Dri. Mas eu acho que é privilégio dessas pessoas ter pessoas que enxerguem a mais. Porque eu gosto de estar com você e você vem e me norteia. Meu Deus, eu me reverencio realmente pelo seu sistema. Oh. Então, assim, a gente dá valor, porque eu me valorizo. Então, se você está me falando algo que seja ou mesmo para me direcionar, ou mesmo para um elogio, eu vou saber lidar, eu vou receber de alguma forma. Não ficar fugindo. Porque a gente ressoa, né? Você pode ver que há algumas conexões, gente, que na vida são assim. Porque como a gente está trazendo essa leveza, esse tema falando da espiritualidade, que a gente traz isso para o nosso dia a dia, não é que a gente traz. Primeiro vem a espiritualidade, a gente vem na sequência. A gente não traz nada, ela tá aqui. Que tá aqui, que vai colocando. Porque eu falo, eu estou nesse mundo, o trato com carinho, com respeito, mas tudo isso daqui, daqui a pouco não vai existir mais, que vai chegar um momento que você não vai chegar. Eu não vou encontrar minha irmã para dar o último abraço, para a gente tomar aquele cappuccino. Sim. Não é? Pra gente falar um bom dia gostoso. Ai, pesou aqui. Né? Eu sei. Vamos liberar. Já libera. Mas, é assim gente, que funciona. É o desapego. Mas você tá vendo como vem a energia na dimensional e a gente tem a consciência de transmutar. Isso não faz. Porque o nosso cérebro, você que tem a técnica, Simone, entende que isso tá acontecendo. Então você falou agora, o meu cérebro foi, opa, peraí. Ele já condiciona. A gente tá se perdendo aqui, vai acontecer alguma coisa. E o cérebro deixa a gente na escassez. Só que a gente tá desperta. O que a gente faz? A gente transmuta. É isso. Exatamente. Porque quando a gente traz algo como foi esse assunto, que daí aqui pelo nosso inconsciente, por uma série de bagagens que a gente tem aqui, aí a gente já fica naquela posição de alerta, de ai meu Deus, não, aí já... Não, aí calma. Deixa fluir. Vamos abrir o campo. Sim. É você ter uma... É abrir e fechar. Mas isso é um exercício diário? Diário. Porque tudo isso também são janelas killer, que inclusive a gente tem o nosso... ai, meu Deus, a gente tem um psiquiatra, que eu adoro ele, que eu esqueci. Calma, vem. Roberto Niashik? Não sei se não, Roberto Niashik não. Daqui a pouco vem, gente, vocês vão lembrar. Mas ele fala muito das janelas killer, que eu tenho diversos livros dele, diversos, que eu adoro a maneira humana que ele fala sobre o nosso cérebro, que ele é psiquiatra. Ah, tá. Então, a gente tem um psiquiatra aqui no Brasil maravilhoso, que ele fala muito sobre isso. Então, assim, se você fica no hiperfoco de um pensamento, você só vai abrir
Quer Dá dizer, é uma atenção, pasta você maior que você vai alimenta. abrindo o outro, você vai ficar retroalimentando algo que você, no fundo, você vai estar se Cara, matando. e o nosso cérebro puxa a gente para fazer isso. Porque até uma defesa, porque se a gente olhar lá atrás, mundo das cavernas, a gente nasceu só para se reproduzir, Vive em para comer alerta? e se reproduzir. Vive em alerta, porque o tempo todo, por que o homem da caverna não fazia? Quando ele não saía para É. caçar, ele não sabia que Então, mas podia ver outro tipo inimigo assim, a para gente não comer tá ele? mais lá, né? Como é que Não, a gente faz mas agora? o cérebro, Ressignifica. então, o cérebro reptiliano está ali. É, Nossos genes, a que gente querendo ou não, pela coisa. nossa condição humana, sempre existirá. Contudo, a gente tem que estar aqui no tempo presente e saber: será que eu posso ser melhor que meus antepassados? Uhum, Deve. Como? É a gente poder questionar tudo isso, encontrar caminhos para exatamente. poder estudar, porque é assim que aconteceu Melhorar a comigo. versão de quem somos, Então, olha só, curar nossos traumas, há né? 33 anos eu fui estudar tudo isso para falar o quê? O que que é a morte? Que todo mundo Olha aí, chorava, que todo mundo morria. Ó, eu fui pois parar onde? Estou é, aqui para pois falar, é. resgatando as vozes, as minhas vozes de todo esse Simone, olha antepassado. que gancho agora que eu vou trazer. Qual? Você tá falando que chororô, né? Porque a pessoa morre. Cara, Hum, você tá do meu lado até, veio agora pra falar. No velório de papai, uhum, eu estava abri lá. mão, né, lá do líder religioso para fazer as últimas palavras e eu manifestei a minha honra e minha gratidão, né, pela vida que ele me deu e pela vida que ele viveu. Então, eu honrei a minha tia, né, minha ancestralidade, honrei a minha prima para realmente homenagear a família. E para mim foi tão leve, por mais tadinho, né, que ele estava ali no caixão, daquele jeito que todo mundo sabe. Mas assim, é uma forma que você trata com a sua dor. Então isso está me vindo agora, meu Deus, que riqueza de detalhes. Eu ter podido viver esse É, momento. porque você vê, você está numa maturidade espiritual tão grande, como eu sempre falo isso para você, e que muitos não têm essa compreensão. E tá tudo bem, e não Uhum, terão, sim. e não terão. E a gente assusta, porque a gente, no final das histórias, o pessoal olha e fala, imagina, como assim? Simplesmente é. Porque você é uma mãe cósmica, Uhum. você é uma pietá, É né? E o que interessante que é isso. isso? Gente, é um mundo do abstrato, é um mundo de você ter uma maturidade espiritual É. tão grande, que, ó, eu vou até contar dentro daquilo que eu vi ali no velório do teu pai. Foi lindo, foi um dos velórios mais lindos que eu já estive na minha vida. Pela sua presença de espírito, de todo mundo ali olhar, te observar, você estava representando ali um pouquinho de cada um, até um pouquinho de mim para aquele mundo cósmico que meu pai tá, né, já se foi há tantos Sim, anos, com e eu costumo certeza. brincar assim, falei, nossa, é o mundo do Alzheimer, porque eu nunca estive tão presente com meu pai aqui agora, porque você vive no passado, né, Sim. porque o mundo do Alzheimer é viver no passado, e você traz agora para o tempo presente, mas lógico, tudo isso é tom de brincadeira. Em que sentido? Porque as lembranças que eu tenho dele lá são vivíssimas, porque os sonhos que eu tenho, a integração que eu tenho, é só com uma maturidade como a sua para falar ali, com aquela leveza de Uhum. espírito. Precisa, olha, Adri, precisa ter uma maturidade espiritual tão grande, tão profunda, que eu falei, meu E você Deus, vê, foi olha ele que que me fez, exemplo. cara. Foi ele que me Então, fez. e dali foi para você, tudo ali foi um encaminhamento. Foi lindo demais. Foi uma coisa que eu fiquei assim, falei: "Poxa", porque realmente o que todo mundo faz que é, com permissão ao que eu vou falar, terceirizar aquilo que você Ai, sente, de gente. Pois expor é. aquilo, que se todo mundo conseguisse ter de forma É amorosa, porque é falar você se lançar ao desconhecido é. é uma bênção. As pessoas precisam entender isso. E você sabe que não é desconhecido, é falta de treino, porque para outras religiões, vamos colocar, para o japonês, para o budismo isso é normal. Porque Ah, eles fazem uma sim. celebração diferente, para o hindu.
Você vai para o México, eles festejam, tem festa ali no sim, sepultamento. E por sim. que pra gente precisa ser com tanta Então é uma dor? cultura, nossa, que Que não você ressoa mais comigo, nem nem com comigo. você. Nossa, comigo há muitos anos. Então, assim, é falar, trazer essa mensagem para as pessoas que pode ser diferente. Ah, Pode, mas dói, claro, não tô falando que eu não senti dor. mas é aquela coisa, né, Mas, como cara, eu reverencio a é, vida, o meu pulmão, o meu ar, a vida que ele me deu, eu podendo estar fazendo esse projeto, trazendo a Simone aqui para trazer essa mensagem. os É grandes filósofos maravilhoso. dizem o seguinte, Nietzsche tem uma frase que ele fala assim: "A dor é inevitável. A dor é inevitável, a gente Lógico que a gente tá nesse corpo. agora o sofrimento é opcional, meu povo, porque tem gente que vai lá e pega aquela porque a dor também é aquela coisa, né, porque então vamos lá, vamos para a cultura da vítima. Ai, ai, ai. Vamos falar um pouquinho disso, 2 minutos. Então, a pessoa vai lá e senta na cadeirinha da vítima. É. "Ai, porque meu pai. Ai, porque minha mãe. Ai, porque minha família. Ai, porque meu marido. Ai, porque meu filho. Ai, porque meu chefe", e vários ais. Ai. E eu ali, só escutando, escutando, escutando. Deixa a pessoa ali, porque é o momento dela mesmo falar, né? Porque cada um tá num grau de consciência. Sim. Até a hora que eu venho com o choque, né? Por isso que eu falo que eu, para Ah, terapia então. cognitiva, Pois não é. sirvo. Falo, onde é que tá você nessa história? Porque você tá O narrando, choque você tá não na é opcional, terceira, o choque vem. né? Você tá na terceira pessoa. Onde é que você tá nessa história? Você tá narrando uma história que você faz parte, você não, em nenhum momento eu vi você falando sobre você ali. Cadê você ali? Vamos, 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 Vamos se responsabilizar. vamos ressignificar tudo isso daí, porque tudo é causa e consequência na vida, né? Não dá para ficar esperando um papai Estado te indenizar, um papai judiciário ali te dar aquilo que você quer, até porque tudo isso é muito curto. E aí, você vai ficar ainda nessa cadeirinha? Você ainda vai Curto ficar e nessa inseguro. posição? Também, porque aí a pessoa. Aí você vem, né? Aí, aí vem a manipulação, aí vem o sorriso falso. Aí, se você não está ligado com a espiritualidade, Esquece. esquece que você vai entrar naquela energia, naquela onda, você vai cair naquela vibração e você não sobe E mais você fica disfuncional no mundo. o tempo todo. O tempo todo. Então, a espiritualidade, ela é divina. É. Ela é divina, porque, gente, isso tá para todo mundo. Mundo. Cada um vai ter um tempo de despertar. Essa foi a história da Simone Todorov. Tô dando só uma É, pontinha não, é. de exemplo, porque é algo que eu não fui É uma não foi na planejada, transformação. foi É uma transformando. transformação. E cada vez mais, e É. cada vez mais forte, e cada vez mais integrada, e cada vez mais eu levo isso para o meu trabalho, cada vez mais eu levo isso para a família. Algumas pessoas que eu sempre tive na minha vida, se afastaram, e eu dei graças a Deus, porque não ressoavam mais com a Não, mas energia, porque eu não. fui vendo que não, realmente não É a tinha, própria gente. estrutura do campo que vai te blindando Porque vai também. ficando naquela 3D, vai ficando Porque tudo te ali. mina Menina, se porque continuar. você tá ali, numa reta. Porque, gente, a gente tem É vertical é sempre, vertical sempre sempre. para cima. Porque é igual a caverna de Platão. Uhum, Trazendo aqui, porque você vê, né? Os sim. grandes mestres, lá atrás, até Uhum. hoje a gente fala sobre É. eles. Nessa interpretação psíquica, o que que ela faz? Platão chama as pessoas para a luz. Um sai da caverna, vai lá fora e enxerga a luz. Uhum. Nossa, tô vendo, olha, existe. Eu tô me vendo, tem luz aqui fora, tem luz aqui fora. Vem, começa a chamar o pessoal. Aí um sai e fala: não, que Machuca coisa, os machuca, olhos, né? é. Porque luz demais também Sim, cega. sim. Não, não quero ver, não quero ver, não quero ver. Volta, porque ali É. também é Porque cômodo. é cômodo ali. É. Então eu falo, vá buscar a tua luz. É um treinamento. E é gradual, não é de uma vez. Não, é aos Nem dá para ser de uma pouquinhos. Não vez. Tanto é dá? que a espiritualidade ela nos toca de forma É, graduativa. ela vai dando ali. O espaço da consciência que você tá naquela fase. E é isso que é bonito. Ela Porque dá- você vai ressoando com as pessoas que vão te ajudando. Que nem É. você. Você me ajuda muito, né? Ai, eu sou É, tão grata. então, e aí você vê, de tanto a gente poder ressoar uma com a outra, a É, espiritualidade nos presenteou com uma imersão espiritual que a gente foi fez agora, maravilhosa. né, no começo aí de maio, do Foi. dia 30 de abril Tô ao dia arrepiada. 3 de maio, a gente foi para o Espírito Santo Foi, gente. fazer uma imersão espiritual, eu e Simone. É, divina. Traz um pouquinho pra gente
sua ótica sobre esse trabalho que a gente fez? Olha, então tá. Inclusive até me emociono um pouco com isso. Bom, sempre vou me emocionar, né? Mas quando a gente fala de espiritualidade, é algo que sempre, você sabe, né? Ela vem assim, ela me antecede absolutamente tudo. E quando você me fez o convite, eu já olhei para cima e falei: tá nas tuas mãos. É. Deixei nas mãos do Pai, como sempre faço. Sem expectativa Sim. nenhuma, porque expectativa ela não é um bom amigo, né? Não. E nem da espiritualidade. Muito menos. Falei, ai, tô indo. Campo aberto e vamos embora. Agora eu aprendi algumas palavrinhas, estou usando bastante. Aí, viu, Claudinha? Aí, foi muito interessante que quando a gente foi chegando, você vê, né? O estado do Espírito Santo já tem uma Ai, simbologia muito gente, que forte. poder quando a gente chegou lá. Foi. Conta. Porque é uma terra, é a terra dos minerados, dos minerais. Gente, depois Das podem me pedras. corrigir, das pedras, né? E ela tem ela sempre teve uma energia muito forte. Eu estive lá só 2 vezes a trabalho. Foi minha terceira vez A agora minha com foi a você. primeira. E aí, você vê, né? Tanta coisa que aconteceu, mas naquela entrada, quando a gente chegou ali, eu fui naquela conexão, nunca Nossa. tinha visto Cláudia É. e eu, né, trazendo em paralelo as pedras, aquele poder de cristal, e eu só, não sei, tava ali, aquele sol, e era 6h36. Você lembra disso? 636, código da abundância do estado primordial da fonte. Misericórdia, então. Porque eu lembro que eu vejo as Ai, coisas, eu mostro pra mim. Preciso integrar. É. 636, recebo. Porque eu lembro que você ainda falou assim: onde é que você viu que é 6h36? Eu falei, no relógio. As duas despertando, Não aquele passa sol nada pra lindo. mim. Tava um sol assim entrando pra gente, Foi. né? E aí eu sentindo tudo isso, tal, e quando a gente entrou, a gente foi seguindo, tal, e eu sentindo só uma energia, uma força. Enfim, a gente nunca tá. É isso que é gostoso da vida. A gente sempre tá aprendendo. E quando a gente. E eu sou uma pessoa que eu tenho ali, eu gosto de uma sala de aula, gente, vocês não têm noção. E nessa sala de aula chamada espiritualidade, que eu falo que é ela que me sustenta, é ela que me alimenta, é ela que me fortalece. Falei, bom, eu vou aprender mais coisas aqui, então estou aqui. Estar nessa imersão foi conectar-me com fragmentos que precisavam, que eu pensei assim, será que acho que tá resolvido, nada, de repente na memória foi brotando brota 2, brota 3, brota 4, É tão lembra? bonitinha você, Adri. O que é fractal? O que Então, é isso? é. Aí eu falei, ai, tá ressoando, é aqui, vai que é esse caminho. E eu só escutando ali as palavras, algumas coisas, uns movimentos ali diferentes, extremamente alinhados. Cláudia Sofia, quando se apresentou, eu falei, mamma mia, essa mulher lê, ela lê, ela te lê, viu, gente? Vocês estão achando que aqui o negócio é forte, vocês não conhecem Cláudia Sofia. Aí eu falei, mamma mia. É nossa mentora espiritual. Pois é, e ali foi um ensinamento muito forte, porque era um campo literalmente limpo, aberto, com diversas pessoas ali maravilhosas, cada uma na sua casinha Nossa espiritual, individualidade. né? Cada um com a sua história, com o seu propósito, assim como nós também estávamos. E todos ali sustentando um campo coletivo de cura. De cura, porque todo mundo ali procurando um eixo dentro Nossa, daquilo que muito precisa lindo. se alinhar. Porque o tempo todo, gente, a gente está sendo alinhado ou desalinhado, alinhado ou Nossa desalinhado. Senhora. Essa é a vida, porque a partir É do igual momento que um você rio. tá, a partir do momento que você tá em linha reta, eu falo igual o exame do coração, acabou. Então não, vamos fazer assim, vamos fazer montanha, mas procurar harmonia. E é o que todo mundo faz e precisa, porque esse é um eixo principal da vida. E estando ali, eu fui vendo que eu também tinha algo, porque você tá muito mais tempo, você tem ali uma linha de estudo, de aprofundamento divino, você e as meninas dentro ali da mentoria com a Cláudia, então é algo que ela te abre com palavras,
Mas, assim, para mim tudo é muito pontual, né? Que daí meu Yang vem e começa a mostrar, né? Os fractais. Aí me mostrou o campo, aí me mostrou, deixa eu ver, um outro termo que eu também, ai meu Deus, que A ressoou. música também As toca na músicas, alma. tudo, tudo, A tudo, música, tudo. ela fortalece o campo de uma forma que ela prepara É, para a espiritualidade vir, ó, tô aqui, é, aterriza. É uma forma de você trabalhar a espiritualidade para o coletivo. é, Por isso que você estava lá. Porque deixou de ser para a Simone e sim, foi para o coletivo, é, para o próximo. é, E você vê que foi a união das águas, o sim. encontro das águas. Porque só para contar pro seu público, né, algo que foi muito, muito, muito divino, né, que estávamos. Hã, bom, eu vou resumir, gente, que foi assim, a Adriana e a Anne, que eu a conheci lá, conheci várias meninas, não vou lembrar de todas, lembro de todos os rostinhos, mas de nome eu lembro principalmente da Anne, que Sim, que estava com a estávamos gente. compartilhando o quarto, né. Tudo muito lindo, divino, limpo, aquela comida vegana, Organizado. organizado, leve, suave, como a espiritualidade é. Ai, maravilha. Sutil, sutil, porque ela não grita, você não precisa gritar, você não precisa fazer escândalo, não precisa fazer histeria, muito pelo contrário, só faz isso quem realmente não está ali em harmonia, né, com tudo isso. Bom, aí, teve um momento que um dos treinamentos das meninas, elas tinham que estar em conexão com outras lições de casa. Eu vou colocar assim, tá, Dri? Porque é só você que vai Claro. poder falar, porque faz, né, tá dentro do contexto aí dos seus ensinamentos. E estávamos no jardim, É. eu estava numa balança, a gente estava no Sim, parquinho, né? sim, Numa sim, sombra sim. gostosa. E eu estava deitada na canga, É. Aí, Anne encostadinha, aí vocês lá ouvindo. na ah, meditação, por é, Cláudia e Sofia. E nisso, gente, do outro lado, poderia aparecer qualquer coisa, como poderia não ter aparecido nada. Aí vem lá várias vaquinhas O, e o rebanho, né? um rebanho médio até, né? Tinha bastante gente ali. Isso. E não estava muito perto, mas também não estava muito longe, mas havia Tinha um um cercadinho, né? cercadinho, né? Área Bem rural, simples. tal. De repente eu comecei a olhar para aquele bezerro longe começou, levantou a orelha, ficou assim, falei: "Ih, aí tem mensagem". Ai, eu me Então, quando o divirto. bezerro estava vindo É, nessa direção. aí eu estava sentada então naquele balanço, a Anne sentada, eu não vi pra onde eu não dava para eu ver se a Anne estava olhando. Aí a Anne também depois falou que ela estava também olhando para o bezerro, então estava nós 2 conectadas com o bezerro. E aquele bezerro não estava perto, ele não estava tão pertinho. Chegou um momento que eu fiquei assim: "Dá um pulo aqui, vai. Você tá curioso também? Vem aqui, vai". Porque, para quem não conhece um pouquinho também sobre mim, eu também, quando eu preciso das minhas imersões individuais, porque, gente, a solitude é uma delícia. Eu vou para o meio do mato, vou para a cachoeira, vou me Anda de reenergizo. bicicleta na trilha. Ixi, gente, eu sou montanhista, eu vou me encontrar na minha praia, que é a minha natureza, que é a minha bicharada. Falei: "Ah, mas não vou perder a oportunidade com esse bezerro lindo, lindo, begezinho, uma É. graça". Ele estava ali, só ele, quer dizer, eu achando que ia vir a mãe, sei lá se era a mãe, uma parente dele lá, não foi. Aí veio, ele começou a olhar e a galera desceu. No que a galera desceu, só ele ficou lá, olhando pra Anne, né, olhando pra gente. Você deitado, eu achando que você estava ali imersa, você Eu estava mesmo tava. imersa. E eu ali, gente, muda, porque eu falei: "Eu não vou atrapalhar as meninas", porque eu não fazia parte daquele contexto que elas tinham que assistir, mas estava ali acompanhando, né. Aí nisso aquele bichinho começou a vir, a vir, a vir, a vir, a se aproximar e a gente conectado ali com ele. E eu não sabia, de novo, a Anne também não sabia que eu estava olhando para o bicho, enfim. Nessa troca ele se aproximou. E no que ele se aproximou, eu fui lá conversar com ele. Aí agora você conta como é que foi o final, porque aí eu não vi, porque eu não queria atrapalhar vocês, porque eu estava achando vocês 2 estavam de olhinho fechado. Eu falei: "Eu vou dar a volta Ah, aqui e vou falar com o bicho do lado de lá", porque eu é. gosto de conversar com os bichos. Aí foi aí que E você a mensagem, para a gente fala. ser bem objetiva aqui, a gente estava fazendo uma meditação, né, que fazia parte ali da nossa fase energética, a gente estava nos alinhando, né, energeticamente. E se aproximou esse bezerro.
E nós estávamos fazendo uma meditação justamente sobre o sacrifício animal, Ai, né? é Sobre o verdade. consumo da carne e com o sacrifício que é para o animal nos servir o humano. E esse bezerro, olha, toda arrepiada. Esse bezerro se aproximou da gente. Estávamos nós 3. E quando que eu vi a Simone já estava em pé lá conversando, alisando ele e tal, na hora que eu abri os meus olhos, que eu estava deitada, imersa, ele olhou assim para mim, mas Foi. fixo, um olhar fixo. Eu olhei para ele. Ali, o que aconteceu? A ressonância, porque eu estava em trabalho de transmutação de cura. Eu estava sendo a passagem, né, a travessia de cura para aquele coletivo do sacrifício animal. É lindo falar isso. E não é tão fácil a compreensão, mas eu estou trazendo a mensagem. Então, a pessoa que vai ressoar, ela vai compreender. Isso é rico o que a gente está trazendo aqui. E esse animal, por mais novo que ele fosse, ele ressoou com o nosso campo de cura. E ali ele vai levar aqueles códigos de luz para o lugar que ele estava, de criação, para o rebanho, para as pessoas que cuidam dele. Então, o que é isso? É um campo de cura. Ah, mas o que vai acontecer? Não sei. Mas talvez vai tocar mais no coração das pessoas. De hoje em diante, cuidar mais da alimentação, né? Pensar melhor no que você vai se alimentar. A gente tem uma riqueza de alimentação aqui no Brasil, né? Os alimentos são ricos. Eu não preciso usar do sacrifício animal para me alimentar. Tá fazendo 2 anos que eu não consumo mais carne. E não é frescura. Claro que aqueles que não entendem vão criticar e tá tudo certo. Cada um no seu momento consciencial, como a Simone está trazendo. Mas o alinhamento ali, ele foi integrado. Tanto é que foi nossa pauta, que a gente precisou fazer uma exposição num trabalho com Cláudia Sofia, e ali nós expusemos a nossa vivência e comprovação dos fatos. 3 advogadas, numa imersão espiritual, óbvio, a gente viveu e comprova. E foi isso, aquele elo dele ali, que ele estava recebendo o nosso poder de cura para o coletivo animal. E Coisa mais curioso, linda. você lembra que depois ele ainda de novo, né? Toda a galerinha dele desceu. Ele foi o único que, gente, ele deitou, ele ficou quietinho ali. E ele estava ouvindo a palestra Sim. junto com a gente, que depois eu não estava ali, né, prestando atenção. Porque a Anne Conscientemente deixou no eu não Viva estava. Voz, só para a gente posicionar, né? É verdade, a Anne deixou no Viva Voz, eu não estava, juro para vocês, eu não estava prestando atenção naquilo, no que elas estavam ouvindo, eu estava prestando atenção no bichinho. E ele veio, parecia que ele participou. Sim. Ele ficou sentadinho lá. E mais curioso, quando terminou, e aí a Anne pegou o celular e também a gente teve essa troca do bichinho, foi daí que ele pegou. Falei assim, terminou a meditação, ele foi embora. Terminou a meditação, ele levantou. Eu falei, não, e gente, foi. essa coisa, não, acontece. A espiritualidade, ela é perfeita. Porque são coisas, gente, que vocês podem. Olha, cada um vai interpretar a tua maneira, mas o que a gente quer colocar isso como experiência? Que poderia ser qualquer outro bichinho, poderia ser um cachorro, um gatinho, um passarinho. Não sei. A gente reclama muito de Inseto? Inseto. É. Mas, gente, não é. Eu falo para meus filhos. Isso não é uma mosca. Isso é um sinal. Ai, mamãe, sabe assim? Sim, mas eu já eu coloco sei. em casa, porque não é. Eu sei. Sinal. Eu sei. É sinal. Você não lembra, só voltando um pouquinho, que teve, acho que um caso. Ai, gente, vocês vão lembrar melhor, que teve um caso de uma borboleta, que o rapaz olhou para uma borboleta e por conta dessa olhada ele não entrou numa caverna e não explodiu. Então, assim. Os animais que entram na estrada, às vezes é para te defender de alguma coisa. O tempo todo a gente está recebendo sinais. Então, estar ali naquela imersão e ver todo o trabalho da Cláudia, da maneira que essa história de vida dela, que é divina também. Porque a pessoa, também que eu falo, a dor, ela molda o caráter.
Não É. adianta. Hum. Tudo bem, gente, não vai falar assim, ai, não, a pessoa precisa passar por dor. Não é que precisa, não tem jeito. De novo, a dor é inevitável. E algumas escolhas que às vezes a gente faz na vida, de novo, é por algo que estava lá atrás, que não foi curado, que a gente foi levado, depois teve a consciência e transforma, porque é dar o ressignificado para as coisas. Sim, E ela ressignificou a história dela, com certeza. trouxe aquilo para fazer curas, Uhum. né? Eu sou testemunha, É, você é uma cura. né? Eu sou Já é uma testemunha. pétala de Sofia. E fazer parte agora desta imersão, de tudo que eu vi ali, de tudo que eu ouvi, de tudo que eu senti. E, de novo, né? Me despertou 4 personagens, como eu te falei, e que dali também, né? Foi feita uma cura, uma libertação. Eu falei, caramba! Ou seja, É a espiritualidade te dando de bandeja né, um banquete. então assim, quando a gente tá de novo, gente, todo mundo tem isso, porque tudo que a gente precisa tá dentro da gente. Uhum. Quando você quer despertar e não sabe por onde, aí aparecem esses anjos, porque o tempo todo a gente está sendo guiado. Aparecem anjos e aparecem demônios também. Aí vai depender do lado que você quer escolher, porque a vida é dual. Mas ao tempo todo, quando você tá para esse lado realmente da luz, você trabalha melhor, você come melhor, você não leva as coisas para o lado Você se pessoal. relaciona melhor. Nossa, mas tudo abre, tudo flui, tudo Tudo fica leve. flui. Tudo fica leve. Olha, a tua agenda, ela é super cheia. Como é Ela que é. você estava com a agenda tranquila para ir? Pois é, porque Porque olha, é isso. é, A agenda é da espiritualidade. Eu falo até nas minhas é. palestras. A minha agenda não é mais 3D. A minha agenda agora, ela é da espiritualidade. A minha também é, porque tudo que a gente cuida, tudo que a gente faz, você vê, são os escritórios. Eu Nossa, viajo muito para Goiás, eu volto, eu tô para Ribeirão Preto, eu volto, eu tô aqui, eu tô em tudo quanto é lugar e consigo, e dou conta. dá conta. E dou conta. Por quê? Não, cada Porque hora ela fala, não vou. é, Simone. é, Mas é, ela estava comigo no Espírito Santo. A Olha que gente, coisa a maravilhosa. gente passou 5 dias, né? 5. 5 dias ali que foram Maravilhosamente. maravilhosos, Transformadores. que só Voltei assim mais confiante, mais, sabe, feliz, mais vontade de criar mais até, né? dá, Inclusive dá. na advocacia. Muito mais, porque tudo isso só fortalece aquilo que a gente realmente já faz, porque às vezes a gente se questiona também, fala, poxa vida, mas será que é por este caminho? Sim, sim, porque Mas é aí que tá, é a confiança. é, Eu não tenho mais dúvida do que eu penso. Eu já cheguei nesse nível. você dá, você não já tá tem mais. completa. Pô, não é, não. Assim, completa no sentido de não ressoar mais com a dúvida. É. Mas, assim, a dúvida não faz parte de um ser elevado, de um ser confiante, de Não. um ser robusto. A espiritualidade, ela é robusta, ela é confiante, ela é corajosa, ela é preto no branco. Não tem. É sim, sim, não, não. É. Não tá nas escrituras? Está. É sobre isso. E a gente que integra esse nosso mover do espírito, a gente sabe lidar. Quando não vem dúvida, não tem mais. Então, você daqui para frente é dar os passos largos, confiantes mesmo, de que a gente veio para auxiliar um campo maior. Tanto é que agora a gente está fazendo o trabalho que é o Portal Maringá, Portal Maringá Cura do Feminino. Eu estou fazendo parte, a gente vai fazer uma live para que vocês conheçam esse trabalho de Cláudia Sofia, que é a nossa mentora espiritual. Ela é minha irmã de alma, assim como a Simone também. E nós nos conhecemos nesse percurso, né, de estudos espirituais intensos e muito significativos para a transformação da vida. E tá lá no meu Instagram, se vocês quiserem acompanhar, no @AdrianaBertanha, eu tô com uma agenda lá do @Portal Maringá Cura do Feminino. É um trabalho que a gente vem fazendo vindo desse núcleo que a gente foi nessa imersão espiritual e a espiritualidade, agora a gente está trabalhando a forma desse trabalho através das lives e que nós vamos criar, né, doutora Simone? Sim. Em breve nós vamos criar aí uma estrutura profissional. Exatamente. Muito mais voltada para o todo, no sentido de você trazer corpo, mente, espírito e o éter mesmo, da gente cuidar do nosso corpo como um todo, no direito, ela também na psicologia. Então, em breve,
mais notícias sobre nossa estruturação profissional, né? Porque merece, o mundo merece, a gente merece colocar esse nosso servir amoroso, o nosso servir responsável em prol da espiritualidade de você que está nos assistindo, das pessoas que estão com problemas no judiciário, nos hospitais. É isso que, para isso que a gente está caminhando, irmã. A gente está caminhando também para o fim, Amor e luz. mas a mensagem foi dada com Amém. muito, muito, muito amor e expansão. Gratidão, viu? Gratidão, irmã. Fico grata, viu, por todo esse espaço, por levar essa palavrinha, gente, amor e luz para todos, que é isso que se cura e a gente faz crescer. É isso Obrigada. mesmo. Amo você. Eu também. Cresce e floresce. É esse o jardim celestial. Entregue, missão cumprida. Gratidão por você que ficou até agora nos ouvindo, mas com certeza sementes foram plantadas aí no seu coração, porque Deus, ele fala a todo momento, desde que você esteja aberto. Então, curte, compartilhe nossos conteúdos para que mais pessoas sejam abençoadas. E se você ressoou com a nossa mensagem, @AdrianaBertanha, lá vocês vão conhecer os meus trabalhos no direito sistêmico e também com a cura do feminino. E no @desenhedeus, eu sou consteladora familiar, sou reikiana e faço também alinhamento energético. Me procurem caso vocês tenham algum interesse, tá bom? Um beijo grande, até a próxima.